Recentemente saiu a notícia aí que 6 grandes bancos pelo mundo vão fazer uma Bitcoin interna entre eles, e isso aí vai ser o fim do Bitcoin. Agora os bancos vão querer com o Bitcoin, acabou o sonho, venda tudo, saia correndo para as colinas. Ha! A bolha estourou, eu avisei. E não é nada disso, mas vários críticos do Bitcoin, que em grande parte não entendem o que ele é, saíram com essa notícia falando, meu Deus, acabou. Não tem nada a ver. O que esses bancos estão fazendo, são 6 bancos, incluindo o HSBC, o Credit Suisse, o Barclays, e também podem entrar mais outros 4 bancos, entre eles o Deutsche Bank, e eu acredito que o Deutsche Bank vai falir antes dele resolver esse troço, porque eu não sei se você sabe, o Deutsche Bank, que é o maior banco alemão, quase faliu ano passado, então não sei o quanto isso vai andar. Eles resolveram fazer uma moeda interna para abaixar os custos de operações internas entre bancos, porque eles perceberam que é mais barato fazer isso. Então não é uma moeda para competir com o Bitcoin, não é uma moeda para competir com o dólar, e eu vou falar depois no vídeo, mas mesmo se fosse, não ia funcionar. Mas o fato é, deixa eu te explicar primeiro qual é a ideia. A maior parte das pessoas não sabe exatamente como é que um sistema bancário funciona, mas é muito normal que bancos façam enormes operações uns com os outros. Isso pode ser venda e compra de títulos de dívida, de seguranças, de ações, de pagamentos um para o outro, porque afinal de contas, quando você paga um boleto do Bradesco no Itaú, o Itaú tem que passar o dinheiro pro Bradesco. É assim que funciona, entendeu? Por isso que pode demorar um pouco mais. Por isso que um boleto do Bradesco pago no Bradesco cai mais rápido que um boleto do Bradesco pago no Itaú. Então esse tipo de coisa acontece. E bancos frequentemente emprestam muito dinheiro um dos outros. Isso inclusive a taxa intrabancos, que é como o Banco Central manipula a taxa de juros. Então é muito normal que eles façam operações, e essas operações são complexas e chatas e em grande parte custosas. Porque se um banco, sei lá, o Itaú vai comprar títulos de dívida do Santander, esses bancos não tem, quer dizer, o Santander está envolvido, mas só o espanhol, não o brasileiro aqui. Mas eu estou usando um exemplo brasileiro só para você entender melhor, ok? Se o Santander vai comprar um título de dívida do HSBC, eles querem comprar por algum motivo, tem escrow, ou seja, eles não passam um para o outro, mas sim eles passam o título para um terceiro e o pagamento para um terceiro, e daí esse terceiro paga os dois, e daí tem regulações no meio, os custos dessa transação do terceiro, se você vai comprar ações tem alguns certos problemas, se você vai fazer empréstimos tem certas taxas ali no meio, tem certas legislações e tudo mais, é um pouco chato. E como esses bancos estão fazendo milhares, milhões de operações por dia e várias operações de muito valor, chega o problema de como é que você audita isso? Porque um banco precisa auditar os seus, ele precisa saber o que está acontecendo ali. Então chega no fim do mês ou no fim do ano, ok, você vai auditar as operações. Quais foram as operações que nós do Santander fizemos com o Itaú? Puxa a boleta, minha nossa senhora. Onde é que está a boleta? Bom, a boleta está em vários bancos diferentes ao mesmo tempo, e às vezes tem informações que estão estranhas e a gente não sabe o que é. Então, o que seria perfeito seria se você pudesse só chegar no negócio e falar, enter, me dá o número, pá, tá aqui. Mas não tem isso, você tem que ter uma auditoria, e para isso você tem que ter auditores que custam caro e uma dor de cabeça desgranhada. Uma blockchain resolve isso porque você fala, ó, então todas as transações que nós, esses bancos aqui internos, vamos fazer um com o outro, vão estar nessa blockchain. Então, se eu quiser saber o meu saldo com você, é só eu abrir um link. Pronto. Ah, tá aqui. Ok, tá aqui o meu saldo. Ah, e se eu quiser mandar alguma coisa pra você, eu mando o token, você me manda o troço, pronto. Ou você pode colocar essa coisa dentro da blockchain, uma segurança ou um título de dívida, ou o que for, você pode pôr isso dentro de uma blockchain, e eu pago por dentro com um token, não pago com dólares ou euros ou etc. Eu pago com esse token, a blockchain executa, e não tem um terceiro no meio, é mais barato, é mais seguro, porque uma blockchain é muito mais segura. Porque ela não passa por um indivíduo, não tem um indivíduo. Essa é uma das ideias muito profundas de uma blockchain, que é o que faz a Bitcoin funcionar. Você não tem um indivíduo ali que pode decidir não fazer alguma coisa, ou alterar um registro, ou coisas do tipo. Você simplesmente coloca na blockchain e o contrato executa. E, justo também você tem esse problema de moedas. Esses são bancos de vários países diferentes. Então, eu, Credit Suisse, vou comprar uma segurança de um tesouro americano de um banco espanhol. Em que moeda que eu pago? E se eu pagar você nessa moeda, vai ter que converter, então vai ter que ter a conversão da moeda. Ou eu vou ter que, se você é um banco espanhol que aceita euros, eu, Credit Suisse, suíço, vou ter que manter euros para poder comprar isso de você.
Mas fora isso eu não vou fazer nada com esses euros, então vai ser dinheiro parado, que podia estar me dando dinheiro, mas ele não tá. Então eu tenho que segurar euros para te mandar, porque você não aceita. Ou se eu te mandar francos suíços, você vai ter que converter isso, tem um custo, e daí você tá perdendo coisa também, é um saco. Se todo mundo tá usando um token centralizado, digital, um token estilo um Bitcoin, pode ser a Banco Coin, não sei, dane-se. Eu posso simplesmente te mandar ela, é mais fácil. Eu não sei exatamente como é que eles vão fazer os detalhes de fazer a conversão disso e tudo mais, mas é muito mais simples fazer isso. E a outra coisa é o famoso Swift. Se você nunca fez um Swift, você provavelmente não entende qual é o problema de você mandar dinheiro internacionalmente, mas se você já tentou fazer um Swift, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Se você já tentou fazer um Swift, quantos minutos levou até você começar a contemplar suicídio? Porque é muito chato de fazer um Swift. É caro, é demorado. E quem recebe do YouTube? Eu recebo do YouTube, eu recebo 5 dias depois que eles me pagam. Nesses 5 dias eu podia ter feito muita coisa com esse dinheiro. E é pouco dinheiro. Agora, um banco, por exemplo, o HSBC quer mandar dinheiro, o HSBC tá lá em Xangai, eles têm uma filial lá, e eles querem fazer um pagamento para um banco na Espanha. Então eles vão fazer um pagamento de 50 milhões de dólares. Ok. Esse pagamento para sair de Xangai e chegar na Espanha, fora todas as burocracias que vai ter, vai levar alguma coisa entre 3 e 10 dias, porque esse é o sistema do Swift. E assim, qual é o rendimento que você consegue ter com 50 milhões de dólares em 6 dias? Mano, dá uma graninha, cara. Dá uma graninha, você pode fazer alguma coisa com isso. E justo porque esse pagamento demora, uma prática muito comum entre bancos é guardar quantidades de caixa dentro da filial dele em certo país, acima do que ele precisa, ou até muito acima do que ele precisa, caso ele precise fazer alguma coisa, porque se for numa emergência, ele vai demorar para receber esse dinheiro, então é bom já ter. Então é, de novo, dinheiro parado que não tá fazendo nada. Se você transforma isso num sistema de token, de blockchain, em que você tem um token entre eles e eles liberam e eles fazem a transação dentro do país deles, o que é mais rápido, você consegue fazer essa transação em seja lá qual tempo de bloco eles colocarem. O tempo de bloco do Bitcoin é 10 minutos, mas esses bancos podem colocar 20 segundos. Eles podem, eu não sei se isso funcionaria exatamente muito bem, eu não entendo tantas bruxarias de mineração, mas eles podem colocar 1 minuto. Então você transforma uma transação de 6 ou 7 ou 10 dias, que pode dar errado por alguns números bobos, para uma transação de 1 minuto que se der errado você só aperta de novo, não dá nem tempo de você ir lá pegar um café, entendeu? Então, essa é a ideia desses tokens digitais, reduzir custos e tempos de transações intrabancárias. Não é para concorrer contra o Bitcoin. Inclusive, já tem um token, já tem uma moeda digital que se propõe a fazer esse tipo de facilitação de transferências intrabancos, que é a Ripple. A ideia do Ripple não é ser uma moeda, inclusive isso é uma coisa que eu vivo avisando para as pessoas, porque Ripple subiu pra caramba e tem umas coisas loucas, e volta e meia me perguntam disso. Entenda isso. Isso é uma coisa que eu vivo falando sobre moedas digitais, e ainda assim maluco quebra essa regra. Não compra o que você não entende. Se você não sabe o que é uma moeda, se você não sabe por que ela valorizou, se você não sabe por que ela desvalorizou, se você não sabe o que vai guiar isso, não põe o teu dinheiro dentro dessa trozoba, mano. Vai entender o negócio, põe em outra coisa. Você pode levar uma queimada gigantesca por causa disso. Então, o Ripple, ele não é feito para ser um token, uma moeda como o Bitcoin para ser dinheiro, para ser trocado. O Bitcoin é feito para ser isso, ele é feito para ser uma moeda que você vai trocar com as pessoas. O Ripple existe para facilitar uma rede que é a rede Ripple, em que a ideia é você fazer transações entre qualquer pessoa, basicamente, em qualquer moeda, e essa transação acontece em 3 a 5 segundos. Então, se você chegar numa padaria, eu sempre adoro o exemplo da padaria, e você tem rublos russos, e o cara só aceita, sei lá que troço que os caras aceitam, sei lá, no Congo, e tem um problema de moedas aí no meio, e você quer pagar o cara, e você não quer ter que ir para um câmbio ou pagar as taxas, você paga isso dentro da rede Ripple, e o que a rede da Ripple faz é fazer várias conexões entre pessoas, de maneiras a encontrar alguém que quer a sua moeda, e alguém que tem aquela moeda, e fazer todas as conexões no meio e pagar o cara. E fazer isso em 3 a 5 segundos. E por isso, inclusive, que os Ripples, as moedas, são pré-mineradas e tem, tipo, 100 bilhões delas, mas a maior parte não tá à venda e é um clusterfuck gigantesco. Porque a ideia não é que ele seja um token, a ideia é que esse Ripple seja um jeito de fazer essa rede funcionar. E de fazer isso intrabancos, e inclusive vários bancos estão estudando o sistema Ripple, porque lembra daquele negócio que eu falei de milhões de dólares parados em bancos pelo mundo? Então, você não precisa ter isso.
você consegue fazer a transação de 3 a 5 segundos. Então eles estão começando a estudar essa tecnologia. Pode ser que eles olharam e falaram, vamos fazer uma Ripple nossa, porque daí é nossa, não é dos caras, tal, a gente, sabe, pode ter sido isso. E a outra coisa é que, assim, mesmo que bancos formais, agora, tradicionais, resolvessem fazer um token digital, uma Bitcoin deles, uma Banco Coin, ela não daria certo, porque por que você usaria ela? Essa que é a coisa. Você tem que entender muito fundamentalmente o que é o Bitcoin, que o Bitcoin, a ideia, conceito dele é dane-se os bancos, dane-se o governo. O problema do dinheiro que a gente tem hoje, da moeda fiduciária, do 2 pila na sua carteira, ou do dinheiro depositado no banco, ou dos dígitos fantasmas lá, é que o banco pode criar quantos ele quiser, o governo pode criar quantos ele quiser, e eles frequentemente fazem isso para inflacionar a moeda, porque você tem um efeito Cantillon, ou Cantillon, eu sempre me confundo, mas enfim, em que o primeiro recebedor de uma moeda criada nova se beneficia muito, e o último recebedor se ferra muito mais. Isso não é, tipo, o primeiro e o último, é linha, você pode imaginar, ok? Então, eles fazem essa inflação para se beneficiarem ao prejuízo da população geral. Por isso que defensores de livre mercado são contra a impressão de moeda nova. E a ideia de que o Carl Menger já falou isso lá no Princípios da Economia dele em 1870, se eu não me engano, em que ele falou qualquer quantidade de moeda faz uma economia funcionar. Pode ser 2 bilhões de dólares ou 40 bilhões de dólares. Você só vai ter subfrações dentro e você opera, tudo bem. Você pode ter uma fraçãozinha estranha, ou um nome estranho, ou... Tá, mas não importa, ok? Mas a ideia é que esses bancos podem fazer essa impressão de moeda e se beneficiar com isso ao seu prejuízo. E a outra coisa é que, legalmente falando, o seu dinheiro depositado no banco não é seu, é do banco e o banco deve ele para você. Então, se o banco falir, ele tem autorização legal para simplesmente não te dar o seu dinheiro, porque ele não é seu. Não é que nem um carro que você estaciona no estacionamento e se o estacionamento falir, o carro ainda é seu. É como se você, quando para o carro no estacionamento, transferisse o título de posse do carro pro dono do estacionamento. Então você já começa a perceber que vai dar umas desgraças isso aí, vai dar uns problemas. E o outro problema é que essa emissão de dinheiro, essa inflação de base monetária, não estou falando de inflação de preço, estou falando de inflação de base monetária, ok? Muita gente confunde isso e eu entendo tudo bem, e obrigado. Mas essa inflação de base monetária gera ciclos econômicos. Essa foi a grande sacada do Mises no Theory of Money and Credit, que foi a grande sacada dele, e ele formalizou depois. Enfim, é uma das grandes sacadas da escola austríaca que você expandir base monetária gera ciclos econômicos. Geralmente quem faz isso são os governos, mas bancos podem fazer isso também. Então a ideia do Bitcoin é tirar esse poder dos bancos, tirar esse poder dos governos. E te dar uma moeda, ter uma moeda que é propriedade sua, que está sendo operada por uma rede descentralizada, que não pode ser criada aleatoriamente por quem está fazendo, quem está minerando, porque a rede não aceitaria isso. Então você tem uma certeza de uma moeda que tende a se valorizar e não a se desvalorizar. E isso tira o poder dos bancos, inclusive, de ter uma grande força financeira e poder começar a manipular coisas. Porque agora eles não são mais os produtores ou os detentores do dinheiro, eles são simplesmente os operadores. Eles vão talvez trocar uma coisa de um lado para o outro, e sendo que com o Bitcoin você nem precisa necessariamente de um banco. Talvez na Lightning Network isso faça sentido, mas já é uma coisa muito avançada, ok? Então, se bancos fizessem um Bitcoin deles, o Banco Coin, o Bitcoin seria melhor. Então, por que você usaria uma moeda pior quando você pode usar uma moeda melhor? Digamos, você fala assim, olha, eu tenho essa moeda em que eu tenho controle, e que é minha, de uma rede descentralizada, que tem todo incentivo para fazer funcionar, mas quer saber? Eu vou usar uma moeda do Banco do Eike Batista, porque me parece uma ideia melhor. Eu vou usar a moeda do Banco Central do Governo Federal, que a moeda tem a mesma qualidade do cara que é eleito pela população brasileira. Eu acho isso uma ideia muito melhor. Não, você não vai fazer isso. Inclusive, essa moeda vai tender a se desvalorizar, e o Bitcoin vai simplesmente ser melhor. Então, mesmo que as pessoas não entendam o que está acontecendo nessas moedas, eles vão reconhecer que uma se valoriza e outra se desvaloriza, que uma é melhor e que outra é pior, e vão usar a moeda melhor, que é a lei de Gresham. Então, mesmo se os bancos tentassem fazer isso, ia flopar gigantescamente, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.